Olá, olá, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. E hoje nós vamos falar sobre a lição 14, né? Então, tudo que a gente viu essa semana, a gente pode reparar que esses exercícios, durante a semana a gente fica meio perdido, aí chega no final da semana, ele explica as lições precedentes, né? As lições anteriores. Então, hoje chegou a lição 14 e ele vai nos explicar as lições precedentes e isso vai nos dar uma paz muito grande, muito maravilhosa, porque nós vamos entender um pouco mais sobre quem é nosso Pai. Lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. Você sim, mas Deus não, né? Você percebe o mundo sem significado, mas Deus não criou um mundo sem significado. Olha que lindo. A ideia para o dia de hoje é evidentemente a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe, e tudo que existe, existe tal como Ele o criou. Isso dá uma segurança na gente, uma paz, né? Nossa, eu quando leio essas palavras de Cristo, eu fico, isso, isso, isso. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Aquilo que nós falamos nos exercícios anteriores, né? São percepções equivocadas da nossa mente que foram criadas desde a nossa gestação, através de tudo que a gente viveu e aprendeu. Ou seja, são as nossas crenças, não é a realidade. Tanto isso é verdade que as minhas crenças são diferentes das tuas. As de um irmão é diferente de outro irmão. A do pai é diferente de uma mãe, né? Senão todo mundo teria as mesmas crenças, se fosse verdade, né? E a única coisa que todo mundo tem em comum é a verdade, que é Deus, manifestado em ti e através de ti, né? Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenhas mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os ache confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que servem. Para mim, esses exercícios são bem confortáveis de fazer. Eu acabo fazendo às vezes mais vezes do que ele indica aqui nas práticas, que eu já não tô na primeira vez que eu tô fazendo os exercícios, né? E à noite, muitas vezes, quando eu acordo para dar mamar para minhas filhas, eu faço exercício, eu me vejo fazendo exercício, sem perceber. Eu tô fazendo exercício, né? Eu começo a olhar, eu começo a dizer: esse mundo não tem significado, isso não tem significado, aquilo não tem significado, né? As meninas não têm significado, enfim, né? É muito interessante, isso vai se tornando uma meditação acordada, né? Eu gosto de Joel Goldsmith, que é um iluminado, que também tem o caminho infinito, que é um caminho para a espiritualidade, né? E ele diz que meditar, né? Ele ensina a meditar, que é silenciar a mente a partir de um conhecimento da realidade, pode ser uma leitura de um curso em milagres, uma leitura da Bíblia, enfim, né? Meditar sobre o conhecimento da verdade. Na verdade, é silenciar. Deus está no silêncio do ego, né? E é por isso que a gente está fazendo todo esse desconstruir do ego aqui. Vamos lá, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Taranana, é porque realmente compreendes para que serve. Não só para dizer, se vocês começarem a acordar de noite e ficar com vontade de fazer exercício, faça e depois volta a dormir tranquilo. É que isso acaba ocorrendo, tá? Quem tá no caminho espiritual muitas vezes acaba acordando à noite. E não é uma coisa ruim, não. É um sentimento assim de acordou à noite, faz o exercício, tá? Do dia. E depois, se não consegue dormir, o Ho'oponopono, que eu já ensinei para vocês nos outros vídeos, que é: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigada, até dormir. Que aí tu já faz a limpeza, porque muitas vezes a gente acorda à noite, porque durante o dia, o nosso dia é conturbado demais, né? E o nosso eu superior não consegue se comunicar com a gente não consegue se comunicar com ele, porque nós estamos sempre fazendo tarefas que exigem concentração. À noite a gente está relaxado,
você não tem compromissos, geralmente, né? Se você não trabalha no turno da noite. E você consegue olhar para sua alma, né? Para o seu eu superior. Então, muitas vezes, se você tem alguma coisa para resolver, algum problema, ou ansiedade, ou qualquer coisa, você acorda à noite, faz o Ho'oponopono, faz a limpeza. Você vai ver que em pouco tempo você não vai mais ter insônia. Você não vai mais ter problemas para dormir. Pode ser que você continue acordando à noite por causa do caminho espiritual, né? Porque é um momento que a casa está silenciada, né? E que você consegue se conectar melhor com a sua essência, tá? Consegue ouvir Deus. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de que abandonar os pensamentos que tens escrito no mundo e de que veres em seu lugar o verbo de Deus, ou seja, abandona os pensamentos do mundo e nesse lugar vê o verbo de Deus. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamado de salvação, pode ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá, irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Com os olhos fechados, pense em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a sua realidade. Deus não o criou, portanto, não é real. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, ele não é real. Deus não criou aquele desastre, especifica qual é o desastre, portanto, ele não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa que tenhas medo que possa te acontecer ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre bem especificamente. Não uses termos genéricos. Por exemplo, não digas Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o câncer, ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas. E outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da sua, a sua com letra maiúscula, a parte da mente de Deus. Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática. Sê muito específico ao aplicá-lo. Dize, Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou. Especifica a situação que está te perturbando e, portanto, isso não é real, tá? Isso é uma técnica de desfazer, né? Que nos dá a segurança de Deus. Mesmo que você, neste momento, ainda não acredite nisso, faça o exercício. Porque você vai ver que o caminho, ele foi deixado por Cristo, ele é um caminho tranquilo, sereno, do desfazer do nosso ego, e tu não vai ficar sem nada aqui, tu vai ficar repleto de amor, que é o que tu és em essência, tá bom? Um beijo de luz e até a próxima aula.